Olá, pessoal. O professor Tiago hoje tem o objetivo de tratar na aula sobre as nulidades. Como vocês já vêm ouvindo o professor falar sobre nulidades, a cada aula que eu falo sobre defeito, eu estou, em verdade, falando sobre uma possível alegação de nulidade. Então, o professor tem o propósito de, nessa aula, sistematizar a abordagem jurídica do Código Civil a respeito das nulidades. E mais que isso, fazer uma correlação para demonstrar a vocês que tudo está interligado desde a abordagem do artigo 104 do Código Civil. Além de falar sobre as nulidades, repetindo alguns pontos que nós já vimos, eu tenho também a intenção de demonstrar a vocês o teor do artigo 185, já falado, o teor dos artigos 186 a 188, que prevêem requisitos de responsabilidade civil no Brasil, e também quero falar a respeito de decadência e de prescrição. Essa diferença, essa distinção, que também de forma muito comum vocês me ouvem falar durante as aulas. Eu penso que ao longo desse ano vocês conseguiram aprender bem o que o professor falou. Aqueles que assistiram minimamente às aulas e ainda conseguiram ler alguma doutrina ou o roteiro de estudos, eu acredito que estejam bem cientes daquilo que nós estudamos nesse semestre. O que nós estudamos ao longo de todo o ano foi um ano atípico por causa da pandemia. Eu praticamente não conheço vocês, quando ali no começo do ano nós iniciamos as nossas aulas presenciais. Eu estava querendo começar a conhecer vocês na sala de aula, mas infelizmente nós não conseguimos mais conversar presencialmente. E o professor sabe que aqueles que assistiram e ouviram a aula e que também deram uma lida no conteúdo, eu tenho certeza que estão aptos a praticar a advocacia, estão aptos a praticar qualquer carreira jurídica que o direito proporcione a vocês. O que o professor inicia falando, o que o professor inicia falando diz respeito ao artigo 104. Tudo está interligado nesse nosso semestre. Tudo está interligado nessa parte geral do Código Civil. E o professor lembra do artigo 104, porque ao falar de nulidades, eu preciso repetir algo que eu já disse, que aonde o 104 está presente, juridicizado, aplicado com correção, quando vocês orientam a prática de negócios jurídicos e cuidam que os agentes negociantes sejam capazes, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, que a forma seja a prevista em lei e que, portanto, sejam atendidas as solenidades, as formalidades. E, por fim, falei também que a vontade manifestada deve ser livre. Então, eu dizia, quando o artigo 104 está presente, quando ele é aplicado com correção, seguido rigorosamente, quando o 104 está presente, as nulidades e os defeitos dos negócios não estão presentes. Então, se o artigo 104 foi aplicado corretamente, as nulidades não vão ter vez. As alegações de defeitos, como erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, não vão ter vez. A fraude contra credores, que é o único vício leve com repercussão social negativa porque contraria a boa-fé objetiva, a fraude contra credores não vai ter vez. Aqui, pessoal, quando a gente pensa no 104, a gente pensa em correção.
Então, o primeiro aspecto inicialmente abordado pelo professor é o 104, que nós estudamos lá, continha requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Portanto, vocês lembram da escada pontiana, lembram que o primeiro degrau tinha requisitos de existência, que presumidamente estão abordados no 104 do Código Civil. Lembram que tinha um segundo degrau, que era o plano da validade, e então as palavras substantivas agente, vontade, forma e objeto ganhavam adjetivos. Deveriam ser agentes capazes, objetos lícitos possíveis determinados, deveriam ser vontades livres, deveriam ser formalidades previstas em lei. Muito bem. Se vocês estão a compreender esse aspecto inicial, o professor chama a atenção que lá no artigo 104 e nos artigos que o seguiram, que vieram depois dele, nós estávamos aprendendo como construir. Estávamos aprendendo como construir um negócio corretamente. Sim, metodicamente o legislador foi preciso. Foi cirúrgico, diriam os médicos, na linguagem da medicina. Foi cirúrgico. Primeiro ele falou, para fazer negócios jurídicos, para elaborar negócios jurídicos, sejam contratos, casamentos ou testamentos, vocês usem o parâmetro do artigo 104. Estarão construindo corretamente. Estarão fazendo negociações e contratos, elaborando esses contratos com a maior correção possível. Então, lá nós aprendemos como fazer corretamente. E aí seguiram o artigo 104, o 105 ao 114, explicando elementos sobre o agente, que o agente relativamente incapaz, ele só tem exceção pessoal para alegar, os outros capazes não podem alegar. Nós vimos depois o 105, o 106, o 107, e tratamos de aspectos envolvendo o próprio artigo 104, envolvendo um agente capaz, envolvendo um objeto lícito e possível, envolvendo a forma prescrita em lei, e lá no 108 a gente chega a ver que a escritura pública, feita na presença do tabelião de notas, é algo essencial para que se dê validade às negociações envolvendo imóveis, imóveis cujo valor ultrapasse 30 salários mínimos. Vocês já viram isso? E finalizamos lá pelo artigo 110, 111, 112, vendo aspectos a respeito da reserva mental, a respeito do silêncio como não manifestação de vontade. O silêncio, regra geral, não é manifestação de vontade. Vimos o importante artigo 113, que brilha tanto que irradia a sua luz por todos os artigos do Código. O artigo 113 traz o valor da boa-fé objetiva, a conduta que se espera dos negociantes, conduta leal, reta, proba, de informação correta e precisa, de pessoas que se ajudam numa sociedade solidária. Este artigo, ele é um valor porque ele traz um suporte fático que não tem preceito, meramente um valor de boa-fé objetiva. E ele irradia sua luz a todos os demais artigos que falam de aplicação por subsunção. A aplicação por subsunção, eu devo lembrar, é quando a gente trabalha o fato, estuda o fato social que se tem provado. Eu tenho em mãos um fato para estudar, vi que ele está provado. Pode ser um acidente de trânsito, pode ser uma separação judicial, um divórcio judicial ou extrajudicial. Eu tenho um fato para analisar. E eu vou verificar quais as leis que aplicam-se ao fato
por subsunção. Aplicar a norma ao fato por subsunção significa ver se a norma é direcionada para aquele determinado fato da vida. Nessa perspectiva, o legislador, lá no artigo 104 a 114, ele falou de aspectos de como fazer um negócio corretamente, como não errar, como não deixar falhas que possam representar possibilidade de anulação. E isso está interligado. Depois ali veio 115 a 120, que falou da representação legal e da representação convencional. Pais representam os filhos por força de lei, esses poderes de representação são amplos, e no mundo dos contratos tem o contrato de mandato, que a gente instrumentaliza pelo documento de procuração, e com a procuração a gente representa outras pessoas que nos delegaram poderes. Então, eu represento alguém que é representado e me delegou poderes. Eu estou agindo por procuração, mas no interesse de terceira pessoa. Todos esses artigos, até o artigo 120, eles englobam aquele raciocínio do artigo 104, correção na realização dos negócios jurídicos. Depois, quando a gente começa a tratar a partir do artigo 121 e seguintes, a gente começa ali, paulatinamente, a analisar que os negócios jurídicos, por vontade das partes, eles podem ter uma condição, eles podem ter um termo, eles podem ter um encargo acrescido às cláusulas contratuais. Também no âmbito da correção. Está o legislador a indicar como fazer corretamente o negócio jurídico, como escrever corretamente o contrato, atendendo requisitos relacionados a agentes capazes, objetos lícitos, formas previstas em lei e a vontade livre. Bom, mas aí, de repente, o legislador dá uma guinada e troca a moeda de lado. Vamos analisar a partir de então o outro lado da moeda. Se até ali nós vínhamos aprendendo a fazer o negócio, aprendendo a construir o negócio a partir do ideal da escada pontiana, para que a cada degrau alcançado e atingido nós tivéssemos a correção como busca fundamental, nós ali, depois do artigo 130, 131, e ali nós começamos no 138 a ver o defeito do erro, a partir dali o legislador troca a moeda de lado e começa a apontar outras situações. Que outras situações são essas, professor? Como é que é isso? O legislador estava ensinando a fazer corretamente. Como é que ele troca a moeda de lado e por que que ele faz isso? Aplausos ao legislador do Código Civil. Metódico. Metodologicamente, ele fez o que tinha que fazer. Primeiro, ele sai no 104 falando a respeito de como fazer corretamente. Como fazer corretamente para que não se anule, para que não tenha falhas, nem leves, nem graves. E depois ele começa a falar dos defeitos. Defeitos esses que nós já vimos, que estão interligados com a matéria que eu vou falar hoje, que diz respeito às nulidades. Já vimos. Mas eu preciso dizer, o legislador começa a tratar de assuntos relacionados às falhas. Ensina a fazer corretamente, mas de repente ele precisa falar o que significam falhas. Como é que a gente alega? Qual é a ação judicial a ser utilizada? Quando eu utilizo uma ação judicial, quando eu utilizo a outra? São assuntos que dizem respeito à advocacia que vocês vão praticar. Vocês vão ser advogados da iniciativa privada
e vocês vão ter a possibilidade de atuação. E eu falo em duas fatias de mundo de trabalho. Eu falo em dois nichos de mundo de trabalho, usando a expressão mundo de trabalho e não mercado de trabalho. Porque mercado de trabalho lembra que o ser humano pode se vender, ser mercantilizado. Lembra aquela época danada, aquela época ruim, aquela época tenebrosa da escravidão. Então, falando adequadamente, mundo do trabalho. No mundo do trabalho, na advocacia particular, na advocacia privada, muitos de vocês vão para a advocacia pública. Vão ser procuradores federais, advocacia pública para o INSS, para as agências reguladoras, vão ser AGU, advocacia pública representando a União Federal, vão ser procuradores do Estado, como procurador do Estado do Rio Grande do Sul, representando os interesses, como advogado público, os interesses do Estado do Rio Grande do Sul ou de outro Estado da Federação. Vocês podem optar pela carreira pública, não só promotor, que é o titular da ação penal e promove as ações penais, não só como juiz, que vai julgar processos do civil, processos do criminal, mas também como advogados públicos, concursados, procuradores, nas mais variadas áreas das pessoas jurídicas de direito público interno. Mas eu falo também aos advogados públicos que vocês vão ser, mas especialmente aos advogados privados, particulares. Vão ser advogados, vão ser advogadas, e eu preciso dizer a vocês, são dois nichos de atuação profissional. O primeiro deles que devo falar a vocês é o do mundo extrajudicial. O mundo do não ajuizamento de ações no Poder Judiciário. E ali, a advocacia privada tem um grande nicho de trabalho, um grande volume, eu diria assim, de trabalho, que é prestar consultoria jurídica para as partes que o procuram. E na advocacia privada, muitas vezes, vocês vão orientar as partes na celebração de negócios jurídicos. Vão até se propor a redigir contratos, porque serão técnicos no assunto jurídico. E bem compreendido, vocês farão um trabalho muito semelhante ao de um tabelião. O tabelião de notas, a tabeliã de notas, está lá no cartório fazendo escrituras públicas. E cuidando do artigo 104, e cuidando das regras civis que exigem formalidades para que tudo seja atendido a contento. Mas na advocacia privada, quando vocês estiverem diante de negociações que podem ser realizadas por contrato particular, vocês poderão estar sendo os consultores jurídicos. Vocês poderão estar sendo os redatores do contrato. Um trabalho muito parecido com o de um tabelião de notas. Com a diferença que o tabelião de notas faz o concurso para assumir o tabelionato e vai ter o poder de fazer escrituras públicas, cuja prova é mais forte do que a escritura particular. Mas vocês, como orientadores jurídicos, têm o dever de orientar as partes e escrever os contratos de acordo com o Código Civil. Não olhando agora, mas olhando ali na frente e pensando, esse contrato corretamente feito, ninguém vai anular. Se entrarem com ação anulatória, não levam. Se entrarem com ação declaratória de nulidade, não levam. Porque ele está corretamente feito.
Então, um nicho na advocacia privada vai ser o de consultoria jurídica, de elaboração contratual no mundo extrajudicial, fora do fórum, fora dos fóruns, eu diria. Fórum que tem o da Justiça Estadual, tem o da Justiça do Trabalho, tem o da Justiça Federal. Fora dos fóruns. Terão esse nicho de mundo de emprego, consultoria em contratos e negócios jurídicos. Se passarem no concurso para tabelião de notas, com mais razão ainda, passarão seus dias inteiros, dias úteis pelo menos, né? Fim de semana todo mundo merece um descanso, passarão seus dias úteis inteiros raciocinando como escrever as escrituras públicas, qual é o melhor teor para escrever uma cláusula contratual, e como tabeliães de notas, eu não tenho dúvidas de que vocês também se darão bem, também aplicarão o artigo 104 e também aprenderam aqui no Direito Civil 1 e no Direito Civil 2 a fazer corretamente a elaboração contratual, atendendo a todos os requisitos do artigo 104. Um dos nichos é esse viés extrajudicial. Agora nós temos um outro nicho de mundo de emprego, mundo de trabalho. Esse outro nicho, ele já vai para o viés do contencioso, já vai para o viés da judicialização. Já é o advogado que entra no fórum para defender interesses do seu cliente, pedindo auxílio ao Poder Judiciário, ajuizando a ação e colocando essa ação na mesa do juiz. Porque o juiz está baseado no princípio da inércia, ele só se manifesta se provocado. Pois vocês, como advogados, como advogadas, terão essa importante missão, terão esse poder de peticionar ao juiz, de pedir ao juiz, de protocolar ações judiciais no Poder Judiciário. E esse é o segundo nicho de mundo de trabalho. Trabalhar em processos judiciais, quer ajuizando as ações, como no caso das ações anulatórias. As ações anulatórias são peças processuais ajuizadas por advogados, julgadas por juízes, quer defendendo os clientes que procurarem vocês e que chegam no escritório com um mandado judicial dizendo para vocês: olha aqui, ó, eu fui citado, doutor, eu fui citado para me defender numa ação judicial, querem anular uma negociação que nós fizemos há 3 anos atrás, ou há 5 anos atrás. E aí vocês já começam a ver, bom, eu vou ter que defender o meu cliente numa ação judicial que é anulatória. Já lembrarão do professor Tiago, opa, vamos verificar se os prazos de decadência foram atendidos, ou se não passou o prazo de decadência. Nas anulatórias temos prazo de decadência. Agora, se for uma ação declaratória de nulidade, que ataca as falhas graves nos negócios jurídicos, essa ação declaratória, ela é um remédio que supera o ideal de prazo. Não há prazo de decadência, não há prazo de prescrição para esta ação. Ela ataca falhas graves. E as falhas graves não podem ficar. Os negócios que contêm falhas graves não podem ficar produzindo efeitos jurídicos. Eles são nulos, falhas graves devem ser extirpadas do mundo jurídico, devem ser extirpadas do mundo, e esses contratos, esses negócios, não podem produzir efeitos lá no 3º degrau da escada pontiana, que é o plano da eficácia. Para retirar a eficácia, a gente ataca a validade. Derrubando o negócio na validade, nós derrubamos por automático ele da eficácia também. Quando a gente resolve ajuizar a ação anulatória
ou resolve ajuizar a ação declaratória de nulidade para falhas graves, a gente está a fazer um ataque naquele valor força obrigatória dos contratos, mas está a fundamentar isso numa falha que envolve os requisitos do artigo 104. E ao confrontar a correção de aplicação do artigo 104, a gente confronta os requisitos de validade e, ao ganhar a ação, a gente derruba o negócio jurídico para o nada. Ele vai lá para o térreo, ele desce os 3 degraus, correndo tudo. Ele cai os 3 degraus, eu diria assim, e vai lá para o térreo e vira um nada juridicamente. Ao atacar o plano da validade, automaticamente a gente retira os efeitos dele. Repetindo, nós falamos em defeitos e eu falei em 5 defeitos que maculam a vontade manifestada. Quais são eles, professor? Erro, dolo, coação moral, estado de perigo e lesão. Esses 5 estão latentes ali naquele requisito de validade voluntária. A vontade deve ser livre por correção, conforme artigo 104 e seguintes. A vontade deve ser livre, mas quando a gente sustenta esses 5 defeitos, a gente está a dizer ao juiz: a vontade, nesse caso, não foi livre, excelência. E o negócio precisa ser anulado. Seus efeitos precisam ser retirados. As partes devem voltar ao estado anterior à negociação. Quem comprou, devolve o bem comprado. Quem vendeu, devolve o dinheiro pago. É esse o efeito, ao fim e ao cabo, de um processo anulatório, de uma ação anulatória e também de uma ação declaratória de nulidade. É por aí que a gente vai construir o raciocínio. Então, se eu falei a vocês que na advocacia poderão optar pelo viés extrajudicial, prestando consultoria contratual, ou poderão optar pelo viés litigioso, ajuizando processos, ou as duas coisas juntas. Nada impede que sejam extrajudiciais na ajuda, na consultoria jurídica e também ajuizem ações judiciais. Uma não elimina a outra. São nichos de trabalho. Se eu disse isso a vocês, eu também estou dizendo e reafirmando que o legislador começa no artigo 104 a falar de requisitos de validade, a nos ensinar como construir corretamente o negócio, e vocês lembram da escada pontiana? A cada degrau que a gente sobe, a gente está buscando a correção da negociação. Ao superar o plano da existência, a gente sobe um degrau. Ao superar o plano da validade, a gente sobe outro degrau. E com isso a gente traz correção para a nossa negociação e afasta a via da anulação. E eu repito, aonde o 104 está, as colinhas do artigo 166, 167 mais 171 não estão. Aonde o 104 está juridicizado corretamente, aplicado corretamente, os defeitos não estão. E aí eu retomo que falei para vocês de 5 defeitos que maculam a vontade, e ali já há uma incorreção no artigo 104, e o legislador que inicialmente nos ensinou como fazer corretamente, agora ele começa, do outro lado, a apontar os equívocos. Ele começa a apontar os equívocos e chama esses equívocos inicialmente de defeitos, a partir do artigo 138, quando ele fala do erro quem se engana sozinho. Ali ele começa a dizer que existem defeitos. E isso vai chegar lá no artigo 166, e isso vai chegar lá no artigo 171,
que eu disse a vocês que são as nossas colinhas. Na aula de hoje, o professor falará de nulidades. E vocês verão que doutrinariamente e legalmente a gente trata elas como nulidades absolutas de um lado e nulidades relativas de outro lado. Vocês encontram isso na doutrina, mas vocês não vão encontrar, provavelmente não vão encontrar, alguém chamando de falha leve e falha grave. Porque eu, para explicar a vocês, prefiro utilizar essa terminologia porque eu sei que ela pega. Eu sei que vocês gravam. Quando a gente fala de nulidades absolutas, eu digo a vocês, as falhas são graves. Nulidade absoluta, falha grave. Se a falha é grave, o tempo pode passar e o negócio não se salva, porque a falha é grave. Então, se o tempo pode passar e o negócio não se salva, não há prazos de prescrição ou decadência para ajuizamento da ação. E o nome da ação, eu disse a vocês que é a ação declaratória de nulidade. Vejam que no viés metodológico do legislador, ele usou a nulidade absoluta com falhas graves e deu um remédio judiciário que não prescreve e não decai. Porque seria o cúmulo ele dizer que a falha grave não convalesce com o decurso do tempo, e lá no artigo 178 dizer que a ação declaratória ela se submete a prazo de decadência de 4 anos. Como que a falha é grave? Como que ela não convalesce com o decurso do tempo, se o legislador fixa prazo de decadência para ela? Então, metodicamente, corretamente, o legislador arquitetou. As nulidades absolutas são falhas graves. Os negócios que têm falhas graves não podem subsistir e não podem produzir efeitos. Se estiverem produzindo efeitos, a qualquer tempo eu dou aos advogados uma ação judicial que não prescreve e não decai. É a chamada ação declaratória de nulidade. Essa não se submete a prazo. Sem medo de serem felizes, coloquem o Código Civil embaixo do braço e afirmem. As falhas graves são atacadas por ação declaratória de nulidade. As nulidades absolutas são atacadas por ação declaratória de nulidade. E essa ação, ela não prescreve e não decai. Não tenham medo de dizer isso. Porque é isso mesmo. E de outro lado, metodicamente, o legislador diz assim: vou tratar no 171, porque as falhas graves já estavam no 166 e 167, vou tratar no 171 de falhas que eu reputo leves, de falhas que não são graves. E assim eu vou lá no tratamento das falhas leves, eu vou lá escrever um artigo que fixa prazos de decadência. E é o artigo 178. Tudo interligado. O 171, que fala o que é anulável, e vocês já sabem que a palavra anulável lembra falha leve. E o 178, que diz que nas falhas leves, a anulação do negócio respeita o prazo de 4 anos de decadência. E então, eu digo a vocês que o remédio judiciário dado aqui, ele recebe a denominação de ação anulatória. Ressalva que eu faço para a ação pauliana, que visa especificamente abordar o defeito da fraude contra credores. Mas a ação pauliana, ela também tem pedido anulatório. Vocês vão apenas mudar o nome da ação. Se forem os defeitos que maculam a vontade,
Tiago Marchionati Ugeri, por seus advogados, vem propor ação anulatória contra fulano de tal. Se for a fraude contra credores, e o Tiago Marchionati Ugeri desta feita vai ser credor quirografário sem garantia real, Tiago Marchionati Ugeri, por seus advogados, vem propor ação pauliana ou vem propor ação revocatória. Podem usar qualquer uma das duas, a nomenclatura. Pode ser ação pauliana, pode ser ação revocatória contra fulano de tal. Mudem apenas o nome da ação, porque de resto farão a narrativa fática, farão a argumentação em torno do direito aplicável ao caso e farão, ao final da petição, os pedidos, os requerimentos e vão pedir a anulação do negócio jurídico que o devedor fez com o terceiro. Resumo dessa ópera. Metodologicamente, o legislador arquitetou que as falhas leves, chamadas de nulidades relativas, elas vão ser atacadas por ação anulatória. Mas tem um porém. Vão ser atacadas por ação anulatória se a ação anulatória for ajuizada dentro do prazo de decadência. Então, visualmente, eu estou tentando mostrar a vocês duas conjunturas completamente diferentes. A das falhas graves, chamadas de nulidades absolutas, e a das falhas leves, chamadas de nulidades relativas. Falhas graves, ação declaratória nos negócios. Ação declaratória de nulidade que é imprescritível, porque falhas graves não convalescem com o passar do tempo, e 50 anos depois, se assim quiserem exemplificar, 50 anos depois, nós temos ação declaratória contra o negócio que foi assinado 50 anos atrás. Vai ser complexo resolver, porque imaginem 50 anos de atualização monetária, de ver qual é o valor que foi pago e qual é a condição que está o bem vendido. Complexo. Eu não estou dizendo que não é complexo, mas eu preciso dizer que a ação declaratória de nulidade ataca negócios com falhas graves. E isso pode ocorrer a qualquer tempo, porque a ação é imprescritível e porque ela não se submete a prazos de decadência. Esse é o critério do lado das falhas graves, da nulidade absoluta. E outro é o critério das falhas leves ou nulidades relativas. Quando o legislador diz assim, vou dar aos advogados uma ação constitutiva negativa, ou melhor dizendo, desconstitutiva, que vai pedir para desfazer o negócio. Mas essa ação, chamada de anulatória, ela vai atacar as falhas leves. Falhas leves essas que podem ser confirmadas pelas partes. Elas podem fazer um termo aditivo confirmando a negociação e sanando a falha. Ou elas podem ser confirmadas pelo passar do tempo. Por quê? Porque não ajuizada a ação anulatória dentro do prazo de 4 anos de decadência, o negócio estará salvo para sempre. Ele será considerado válido e ninguém mais tem o direito de anular. Vejam que são dois mundos distintos, cujos efeitos até podem ser semelhantes. Professor, na ação declaratória se torna sem efeito o negócio jurídico, se anula ele, se torna sem efeito o negócio jurídico se julgada procedente. Não é isso? Sim, é isso. E na ação anulatória julgada procedente, não se torna sem efeito o negócio jurídico também? E a resposta é sim, se torna sem efeito o negócio jurídico também.
no plano de efeitos práticos, os dois lados são muito semelhantes, mas no plano teórico, eles são imensamente diferentes, porque nas falhas graves nós temos uma ação imprescritível, a ação declaratória. E nas falhas leves, nós temos uma ação que se submete a prazo de decadência, lá do artigo 178. E isso faz toda a diferença, porque se nós tivermos erro dolo, coação moral para alegar como causa para anular um negócio jurídico, nós só poderemos colocar a ação anulatória em juízo se ela estiver sendo ajuizada dentro do prazo de 4 anos. Se nós analisarmos o caso e já se passaram 4 anos e 1 dia, nós já não temos mais o direito a ajuizar a ação anulatória. Nós não temos mais o direito de alegar aquela falha, porque o decurso do tempo sana, salva a falha leve, salva o negócio com falha leve. Na sua estrutura metodológica, são mundos diferentes. A ação na falha grave não prescreve, não decai, enquanto que a ação na falha leve, ela se submete a prazo de decadência. Na prática, ajuizadas as ações, e eu estou aqui pensando que a ação anulatória foi ajuizada dentro do prazo. Na prática, as duas ações, uma vez vitoriosas, uma vez os pedidos julgados procedentes, o efeito vai ser similar. Desfazer a negociação, colocar as partes no estado anterior ao da negociação. Quem vendeu, pega o dinheiro de volta, pega o bem de volta. Quem comprou, devolve o bem. E em sentido contrário, quem vendeu, devolve o dinheiro. E quem comprou, pega o dinheiro de volta. Desfazer o negócio significa simplesmente um devolve o bem e o outro devolve o preço, se nós estivermos analisando uma compra e venda. É isso que significa. Se forem tratar do exemplo de um testamento, o testamento só produz efeitos após a morte do testador. Provavelmente uma anulatória de testamento vai ser ajuizada só após essa morte. E então o ataque é contra o testamento que teria uma falha, ou grave ou leve. Mas o ataque ao final, se a ação for julgada procedente, o juiz vai determinar que o testamento seja anulado e que não se ocupem os seus efeitos e as suas disposições, que não se apliquem os seus efeitos. Então, anular o negócio jurídico é colocá-lo na estaca zero, fazê-lo descer da escada pontiana para que não produza nenhum efeito. Agora o professor vai compartilhar, como sempre, com vocês um material. Eu gosto de, pelo menos, falar mostrando a legislação. Mas antes de falar da legislação, o professor quer sistematizar a invalidade do negócio jurídico. Vocês receberam o roteiro de estudos do nosso semestre, e no roteiro de estudos vocês têm o título da invalidade do negócio jurídico. Vamos analisar os artigos 166 até o 184. E aí eu coloquei em amarelo que essa invalidade, essa questão de invalidações de negócios, ela requer a análise de 3 possibilidades. Vou tratar como possibilidades, são 3. E eu peço que vocês lembrem da escada pontiana. A escada pontiana que tem um requisito de existência no primeiro degrau e que depois tem um requisito de validade no segundo degrau. E que a doutrina incansavelmente diz. O artigo 104 do Código Civil fala dos requisitos de validade.
mas ela está a englobar também os requisitos de existência. Então, pedindo que vocês lembrem da escada pontiana, o professor vai explicar rapidamente essas três possibilidades. Na escada pontiana, o primeiro degrau é o plano da existência. Este é um plano mais singelo, mais simplório. A gente só se limita a analisar se tem agente, se tem objeto, se tem vontade e se tem uma forma. Se tiver, está tudo ok. Vamos presumir que o negócio existe. Pois bem, por que eu estou falando de novo disso? Porque aqui ao lado, vocês enxergam a letra A dizendo assim, que a invalidade do negócio jurídico abrange a inexistência desse negócio. E aí eu vou lembrar, ou devo lembrá-los, que já falei quando nós estudamos a escada pontiana, que havia uma possibilidade de ajuizamento de uma ação imprescritível, que era chamada de ação declaratória. Só que declaratória de inexistência, porque ela deveria atacar falhas muito estúpidas, como aquele exemplo que dei do pastor que fez um brilhante sermão na igreja e conseguiu, ao final do sermão, vender para fiéis 10 terrenos no céu. E vendeu a preço caro. Vendeu a preço caro, conseguiu vender 10 terrenos no céu. E eu dizia a vocês, quando as falhas forem muito estúpidas, vocês podem tentar resolver via ação declaratória de inexistência, dizendo ao juiz que sequer vão discutir o segundo degrau da escada pontiana, que a coisa é tão estúpida que se resolve já no primeiro degrau da escada pontiana, quando a gente visualiza que a compra e venda de terreno no céu não tem objeto. Ao não ter objeto, falha muito estúpida, ação declaratória de inexistência pode ser usada para resolver. Essa letra A, eu também disse lá, quando nós estudamos a escada pontiana. Eu também disse lá, se vocês na advocacia quiserem não debater o plano da existência e quiserem não utilizar a ação declaratória de inexistência, vocês não terão nenhum prejuízo na qualidade da advocacia que vão prestar. E não terão prejuízo por quê? Porque vocês estarão subindo ao segundo degrau da escada pontiana e dizendo ao juiz que estão ajuizando uma ação declaratória de nulidade e que a compra e venda de terreno no céu não tem o requisito do objeto lícito possível, determinado ou determinável. E dirão, o objeto é impossível. E não terão nenhum prejuízo de qualidade na advocacia que presta. Mas eu preciso dizer aqui que a letra A deve ser uma lembrança, ainda que vaga, na cabeça de vocês. O plano da existência, ele é para afastar, para derrubar negócios que tenham falhas muito estúpidas. Ou não tendo agente, o agente é um animal. E aqui eu paro um pouquinho, vou tentar não me exaltar. Eu acho que na aula da tarde o pessoal se assustou comigo. Acho que eu me exaltei. O professor se esforça para fazê-los compreender. Eu acredito que muitos que assistiram à aula e estudaram conseguiram compreender. Mas a gente se esforça, ainda mais nesse ano atípico que a gente está dando aula à distância e não consegue, numa sala de aula, olhar vocês olho no olho. A gente se esforça para explicar o artigo 2º e para dizer personalidade jurídica tem a pessoa
humana, a pessoa natural, e personalidade jurídica também vai ter, de acordo com o artigo 45, a pessoa jurídica de direito privado. Pessoa natural e pessoa jurídica detêm esse requisito legal de personalidade jurídica, que lhes atribui a possibilidade de praticarem atos da vida civil, que lhes atribui a possibilidade de serem os agentes capazes do artigo 104, inciso 1 do Código Civil. E eu confesso que eu me esforço para fazê-los entender, para fazê-las entender isso. Tem gente aí, nós tivemos uma palestra, tem gente aí dizendo, mas o artigo 2º, ele fala em pessoa, mas não diz que é pessoa humana ou pessoa não humana. Espera aí, vão descaracterizar o conceito que a gente tem historicamente, no sentido de que eu falo pessoa, todo mundo sabe o que é pessoa. Não, agora nós vamos ter que, professor, quando alguém fala a palavra pessoa, perguntar se é pessoa humana ou não humana. Aí não dá, pessoal. Aí não dá. Nascer com vida, diz o artigo 2º. Ora, nós vamos dar aplicação para uma pessoa dita não humana. O bichinho nasceu com vida e tem personalidade jurídica. Eu não consigo, me recuso a fazer esse tipo de discussão. Me recuso. Pelo fato de que nós somos um país de origem romano-germânica. A nossa cultura jurídica é civil law. Nós temos nisso aqui codificação, a ideia de segurança jurídica, a ideia de que passa pelo Congresso Nacional a normatização das nossas ações. Muitas vezes o Estado interfere demais, dirigismo contratual, né? Mas o fato é que a nossa cultura é romano-germânica. E dizendo isso, eu digo mais. Não é possível fazer tal nível de interpretação. Não é possível. É preciso ir lá no Congresso Nacional, falar com o Alcolumbre, presidente do Senado, falar com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, articular politicamente uma correção no artigo 2º do Código Civil, ou a redação de um artigo 2º, tracinho A, abaixo do artigo 2º, para dizer que animais detêm personalidade jurídica e podem praticar atos da vida civil desde que tenham um curador designado. Eu não posso interpretar isso do artigo 2º na redação atual. Não é possível. A nossa cultura é romano-germânica. Ela não é costumeira e jurisprudencial como os da common law. Nós somos civil law. Os romanos germânicos têm os códigos, a sua segurança. É preciso fazer isso passar pelo Congresso. E aí, se passar pelo Congresso, ano que vem eu venho aqui e digo a vocês, ou digo para a próxima turma, olha, teve alteração recente. Artigo 200 o artigo 2º, tracinho A, foi acrescido. Ou o artigo 2º ganhou um parágrafo único. Senão, não dá. O artigo não diz que pessoa é pessoa humana. Então, dá para interpretar. Espera aí um pouquinho.
Onde é que na parte geral vocês viram tratamento a respeito dos animais e eles recebem, eles merecem toda a paz, eles merecem toda a folga, a humanidade está maltratando o planeta como um todo, seja a fauna, seja a flora, está numa situação insustentável, os animais precisam de carinho, precisam de paz, eles nem precisam de carinho, eles precisam de paz, de não serem atordoados. É isso que eles precisam e merecem. Agora, querer discutir a ponto de dizer, não, os civilistas não vão gostar, mas se poderia fazer uma interpretação de deixar uma herança para o testamento para um animal de estimação, desde que ele tenha um curador. Mas espera aí um pouquinho. Como é que nós vamos fazer um raciocínio desses? Não pela legislação atual. Na parte geral, vocês olhem, leiam do artigo 1º ao 212, que fala das provas dos negócios jurídicos. Vocês leiam e vocês não vão encontrar sistematicamente abordagens sobre animais com personalidade jurídica. Vocês vão encontrar sistematicamente o que o legislador quis dizer. Pessoa humana, ao nascer com vida, adquire personalidade. Pode praticar atos da vida civil. E eu dizia, vamos voltar ao momento da concepção, porque lá já alguns direitos relacionados à vida devem ser atendidos. E depois, a parte geral fala das pessoas jurídicas, que com a inscrição do seu ato constitutivo no competente registro, adquirem também personalidade jurídica própria. E podem elas, em nome de pessoas jurídicas, com seu CNPJ, praticar atos da vida civil, negócios jurídicos, inclusive. Aonde que a gente encontra um santo artigo falando de personalidade jurídica adquirida por um animal? Ou a possibilidade de um curador? Não dá, não dá. Eu confesso que eu me esforço para tentar fazê-los entender. Mas aí, quando a gente ouve uma situação assim, espera aí um pouquinho, eu acho que eu vou me jogar numa valeta e me enterrar, porque não dá. Eu tento me esforçar, dizer que o artigo 2º não fala de entidades místicas ou divinas, não fala dos minerais, não fala dos animais, não fala da fauna e da flora, fala de pessoas. Me esforço para tentar convencê-los disso. E aí a gente ouve essa situação. Eu concluo que antes de fazer tal linha de abordagem, nós devemos negociar lá com o Congresso Nacional, fazer um lobby, e vamos ver se o Congresso Nacional aprova que os animais tenham personalidade jurídica para figurar como partes nas negociações, que sejam em testamentos para ganhar herança com nomeação de curador. Vamos ver se o Congresso aprova. Bom, se aprovar, parabéns. Que bom, aí nós podemos fazer o raciocínio. Se não, lamento, mas não dá para fazer. Romanos germânicos cuidam dos códigos como segurança jurídica que tem. E as interpretações devem ter um certo limite do razoável. Tratar de guarda, agora eu vou chamar de guarda dos cães, guarda dos gatos, quando o casal se divorcia. A terminologia pouco importa se vai tratar como guarda, se vai tratar como posse, quem vai ficar com a posse do animal. A terminologia pouco importa, o que ele quer é ter uma qualidade boa de vida. E merece isso como animal de estimação. Ninguém está falando nada contra os animais, não. Eu só me refiro à interpretação. Precisamos passar pelo Congresso Nacional antes, para reconhecer que um animal tenha personalidade jurídica.
desde que é acompanhado de um curador. Este sim, pessoa humana. Não sei se isso passa. Eu acho que não passa. E aí nós vamos sair interpretando assim. De que jeito? Nós somos romanos, germânicos. Os códigos estão na nossa segurança. Uma interpretação é viável, mas com limites, né? Com limites. Bem, professor, como é que o senhor soluciona isso hoje? Vocês estudaram uma pessoa jurídica de direito privado chamada de fundação particular. Ela pode ser criada por escritura pública se o instituidor quiser que ela produza já seus efeitos desde logo, ou ela pode ser criada por testamento, quando o instituidor destina patrimônio para a criação da fundação. Entre as finalidades, tem a finalidade ambiental, tem a finalidade de cuidados com o meio ambiente, fauna, flora, enfim. Faça uma fundação, o testador, e destine o seu patrimônio não por herança para um determinado animal, nomeando o curador. Se o objetivo é fazer o bem e pessoas que criam fundações particulares querem o bem geral, destina o patrimônio não por herança, mas para instituir fundação que vai cuidar não do meu animalzinho como herdeiro, mas de todos os animaizinhos, incluindo o meu. Há soluções. Basta garimpar o código. Agora, o artigo 2º ele não fala. Como que não fala? Conceito de pessoa é conceito de pessoa. Aí só o que me faltava, eu começar uma conversa na rua e ter que perguntar, dizer, o senhor falou a palavra pessoa, o senhor se referiu à pessoa humana ou à pessoa não humana? Não dá, pessoal. Pessoa é pessoa, nascer com vida é nascer com vida, é o parto gestante de uma menina, de uma mulher feminina, do sexo feminino. Tem coisa que não desce. Bem, o professor volta para dizer o seguinte: nós, ao analisar o artigo 104, nós aprendemos tudo corretamente como deve ser feito. E depois, ao artigo 138 em diante, o legislador começa a dizer quais são os defeitos. E nós, então, começamos a analisar paulatinamente a questão das invalidades. E as invalidades nas suas 3 perspectivas. A primeira delas, discutir no plano da existência. Utilizamos a ação declaratória de inexistência para combater negócios com falhas estúpidas. O segundo ponto, que ele abrange o primeiro se nós não quisermos discutir plano de existência. Não quisermos discutir a existência, não quisermos discutir o agente, e eu estava falando disso porque eu falei do agente, ausência de agente, o negociador é um animal, e aí eu me lembrei da palestra, e aí eu falei da necessidade de passar pelo Congresso Nacional. Congresso que diga que animal tem personalidade jurídica. E então nós começamos como tabeliães futuros, que vocês vão ser, começamos como tabeliães de notas, a emitir escrituras públicas e fazer testamentos destinando o patrimônio do testador ao animal de estimação. Mas aqui na letra B, vocês podem resolver também o que eu falei para a letra A do plano da existência. E ajuizarão a ação declaratória de nulidade, falhas graves. A ação declaratória que não se submete a prazos de decadência ou de prescrição. Na terceira via, no terceiro momento, vocês vão falar das nulidades relativas. E nas nulidades relativas, vocês terão que abordar falhas leves que estão descritas no artigo 171 do Código Civil. Ali, pessoal, vocês na letra C tem no artigo 171
o ideal do que é a falha leve, porque é o artigo 171 que diz o que é anulável, que negócio é anulável, e vai dizer lá, praticado pelo relativamente incapaz, do artigo 4º, vai dizer lá, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, vai dizer tudo isso lá. Além de outros artigos que o legislador possa ter escrito na parte especial. Está tudo lá. E ali vocês têm o ideal do que é falha leve e do que vai ensejar ajuizamento de ação anulatória. O legislador trata com o nome de negócio anulável. Para nulidade absoluta, falha grave, o legislador trata como negócio nulo. Para nulidade relativa, ou também chamada pela doutrina anulabilidade, o legislador trata no artigo de lei como negócio anulável. Então, tem toda a diferença para questões de prova objetiva. Se o professor escrever que o erro torna o negócio nulo, está errado, porque o erro torna o negócio anulável. Se eu disser que a simulação torna um negócio anulável, está errado, porque o legislador no 167 disse que é nulo o negócio jurídico simulado. Então, tem toda a importância quando o legislador usa a palavra nulo e quando ele usa a palavra anulável. Tenham que o negócio nulo está previsto nos artigos 166 e 167. E o professor até coloca uma colinha aqui para vocês, ó. CC 166, 167. E no negócio anulável, a nossa colinha que vai aparecer aí para vocês, CC 171 do Código Civil. A ideia está formada. Agora o professor vai passar rapidamente sobre uma compreensão do que nós temos no mundo das nulidades absolutas e do que nós temos no mundo das nulidades relativas, e eu dou uma passada pela ideia de prescrição e decadência de novo. Eu sei que vocês já escutaram, mas a repetição é a mãe da aprendizagem, e ao final eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos da responsabilidade civil extracontratual, também chamada de aquiliana, do artigo 186. Pois bem, aqui o professor muda para a letra da lei. Vamos para a letra da lei, no capítulo que nós estamos cuidando das invalidades do negócio jurídico. Pessoal, eu disse a vocês que nas invalidades nós temos as falhas graves. Nós temos eu vou deixar só o caput dele, ó. Nós temos as falhas graves. A cola é o 166, que fala do que são falhas graves, e o 167, que diz que a simulação, o negócio simulado, também é falha grave. E falando de nulidade absoluta, de falha grave, eu vou sistematizar a partir de agora o que nós temos que cuidar nas falhas graves, porque há um bom raciocínio no sentido de não incidir em prazos de decadência ou de prescrição na ação declaratória de nulidade, porque a falha grave ela não convalesce. Então, a primeira informação, e quem quiser anotar e tiver condições de anotar, nós estamos falando das falhas graves, nulidades absolutas, portanto, negócios nulos, portanto. Nós estamos a falar que nas falhas graves, nós deveremos utilizar a ação declaratória de nulidade. Primeiro ponto na nulidade absoluta. Primeiro ponto de anotação. Deveremos utilizar a ação declaratória de nulidade.
vírgula, que é imprescritível. Não se submete a prazos de prescrição ou de decadência. Primeiro ponto. Como advogados ou advogadas, vocês têm que saber aonde que andam e o que vão ajuizar. Falha grave, ação declaratória de nulidade no negócio jurídico. Bombardeia ele com uma ação declaratória de nulidade. E diz que o negócio jurídico está errado, falha grave, nulidade absoluta, excelência. Desfaz os efeitos. Coloca as partes no estado anterior ao da negociação. Quem comprou devolve o bem, quem vendeu devolve o dinheiro. Segundo ponto nas nulidades absolutas. As nulidades absolutas ou falhas graves podem ser alegadas por qualquer interessado, qualquer pessoa da sociedade que tenha interesse em combater a falha grave. E também poderá ser alegada pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça no Ministério Público do Estado, ou pelo procurador da República no Ministério Público Federal, ou pelo procurador do Trabalho no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público pode agir nas falhas graves, tamanha a importância que o legislador deu para elas. Olha a importância. Deu uma ação que é imprescritível, ação declaratória de nulidade. E disse, qualquer interessado pode alegar, não tem que discutir legitimidade de parte. Ah, tu não tem legitimidade para pedir, ou tu tem legitimidade, ou tu não tem. Qualquer pode. E aí tu afasta a discussão preliminar, antes do mérito, de discutir se a parte é legitimada para pedir ou não é. É lógico que é, porque a lei diz que é. E os romanos germânicos aplicam a lei, embora possam interpretá-la. O que mais que o professor tem que dizer? O MP age também, independentemente de ser acionado para agir. Ah, alguém disse para o promotor de justiça que o negócio era nulo. Não. O promotor de justiça, quando ele atua em processos judiciais, como é o caso do direito de família, interesse de incapazes, ele atua nesses processos cíveis em proteção dos incapazes, é um exemplo. Quando ele tem acesso a um negócio que é nulo de pleno direito, ele não pede nada para ninguém, ele simplesmente alega a nulidade absoluta. Na falha grave, sim, qualquer interessado pode, o Ministério Público pode também, promotor de justiça ou procurador da República. E o que mais, professor? Quem mais pode? O senhor está dizendo que todo mundo pode, qualquer interessado, o promotor de justiça. Faltou o juiz. Sim, o juiz também pode, de ofício, decidir. Ah, não, professor. O senhor falou nessa aula ainda que o juiz está submetido ao princípio da inércia. Ele fica inerte no gabinete dele, esperando os processos chegarem. Sim, ele é submetido ao princípio da inércia. Mas quando um processo caiu na mesa dele e dentro desse processo se usa como prova um negócio que tem uma falha grave, ele não precisa ser provocado para decidir dentro daquele processo que aquele negócio que foi usado como prova é nulo de pleno direito, ele determina a anulação de ofício, sem perquirir ou perguntar para ninguém, e determina que se retire o contrato nulo de dentro do processo, porque ele não vai servir de prova. Então, nas falhas graves, o juiz também pode agir de ofício.
Agir de ofício é sem provocação. O Congresso andou, a imprensa andou noticiando aí aquele debate do Congresso a respeito da alteração do Código de Processo Penal quanto às prisões preventivas, que de 90 em 90 dias o juiz deveria revisar os requisitos da prisão preventiva para ver se eles estavam presentes, de ofício, sem provocação. E aí o nosso saudoso ministro Marco Aurélio Mello manda soltar o traficante lá. Agora busquem o traficante. Eu costumo brincar, tem que deixar o ministro preso até o traficante voltar para a jaula. O enorme gasto que o Estado teve para prender aquele cara, e aí do nada o cidadão lá me manda soltar monocraticamente quando ele está dentro de um tribunal que se submete ao princípio da colegialidade. Ora, uma decisão grave dessas, tu vai decidir sozinho tendo 11 colegas. Mas nunca que isso se viabilizaria se ele pensasse no princípio da colegialidade. Senão, no mínimo, eu vou submeter para a turma, porque o STF tem 2 turmas de 5, mais o presidente. O presidente que era o Toffoli e agora é o Fux. No mínimo, chama para a turma e decide entre 5. Com 5, manda soltar. Agora, sozinho, monocraticamente, libera, porque passou os 90 dias e o juiz não analisou. Mas, por favor, botar na conta dele agora o que estão gastando para tentar achar o cara fora do país. Uma vergonha, para não dizer outra coisa. Bom, mas estou falando de ofício e puxando aqui para o nosso direito civil, porque o direito penal eu deixo para os penalistas e vocês vão se apaixonar lá quando os professores de direito penal falarem a respeito. Aqui eu falo de ofício no juiz agindo para reconhecer nulidade, mas não qualquer nulidade. A nulidade que é falha grave, a nulidade absoluta, porque na falha leve não vai ter isso, vocês já vão ver. Então, quem está anotando, qualquer interessado pode, o Ministério Público pode, e o juiz que analisa um caso pode, verificando ali uma nulidade absoluta, reconhecê-la de ofício. E aí vem a questão da decadência. A nulidade absoluta, ela não é suscetível de confirmação pelas partes. E ela também não convalesce pelo decurso de prazo de tempo. Ou seja, não há prazo de decadência que retire do prejudicado, do interessado, do Ministério Público ou do juiz que age de ofício, não há prazo de decadência que retire a possibilidade de reconhecimento da nulidade absoluta. Não há decadência. Não há 10 anos, não há 20 anos, não há 30 anos, não há 50 anos. A qualquer tempo pode. Porque é uma falha grave e o nosso sistema jurídico não quer que negócios com falha grave saiam produzindo efeitos por aí. Embora muitos estejam produzindo efeitos por aí. Não é suscetível de confirmação pelas partes, as partes não podem suprir. Vamos fazer um aditivo contratual e vamos suprir a deficiência. Não tem nulidade absoluta, as partes não suprem e o passar do tempo não salva o negócio. Para finalizar, eu falo um pouquinho da sentença. A sentença judicial na ação declaratória de nulidade, ela tem efeito ex tunc e também tem efeitos erga omnes, e eu já explico. Tem efeito erga omnes porque, ao decidir anular, o juiz decide anular o contrato para todo e qualquer efeito, para toda e qualquer pessoa da sociedade brasileira.
ele anula o contrato para todo mundo. Esteja no processo, esteja no contrato, seja terceiro, interessado, não interessa. Na ação declaratória, uma vez o pedido declaratório julgado procedente para anular o contrato por falha grave, aquele efeito é para todo mundo. Não tem ser parte, não ser parte, é para todo mundo. Efeito erga omnes. E mais, o efeito da sentença é ex tunc. Lembrem do T de Tiago. Efeito ex tunc. E façam uma setinha no T para frente e uma setinha no T para trás. Façam setinhas no T. Para frente, para trás. Porque é o sinal de retroação. A sentença proferida pelo juiz hoje, em uma ação declaratória de nulidade, reconhece a nulidade do negócio e os seus efeitos voltam à data da negociação. E lá na data da negociação se desfaz essa negociação. Se colocam as partes no estado anterior à negociação. Isso vai ter efeitos econômicos, provavelmente, de a sentença voltar lá atrás e ter que se fazer toda aquela ideia de atualização do valor do bem, fazer toda aquela ideia de atualização do valor econômico pago em dinheiro. Tudo isso vai ser fruto de uma ação declaratória de nulidade. Mas saibam que a sentença proferida hoje, ela volta seus efeitos lá ao passado, lá na data da negociação. Efeitos, então, para a sentença. Ex tunc, retroativos, à data da negociação, e efeitos erga omnes, contra todos na sociedade. Para finalizar essa nossa argumentação, vocês ainda anotariam que a cola das falhas graves está nos artigos 166 e 167 do Código Civil. Deixo as falhas graves. Entro agora nas falhas leves. Falhas leves são falhas brandas, falhas que podem ser sanadas. E nós vamos ver que as características da nulidade relativa, elas são características diferentes. Nas falhas leves, vocês vão ter a ação anulatória para ajuizar. O nome da ação é ação anulatória. Ressalva única que faço. Na fraude contra credores, denominem a ação de ação pauliana. Ou, se não gostarem desse nome, ação pauliana, denominem a ação de ação revocatória. Só muda o nome, o resto é tudo igual. Vai pedir anulação por falha leve. Então, cabe a ação anulatória ou ação pauliana na fraude contra credores. E estas ações que combatem falhas leves, elas têm cunho constitutivo ou desconstitutivo do negócio. São constitutivas negativas. E elas se submetem a prazo de decadência. O prazo de decadência é previsto no 178 ou no 179. 178, 4 anos, a contar do negócio, ou na coação, a contar da data em que cessar a coação. E no caso dos relativamente incapazes, da data em que cessar a relativa incapacidade. Que mais que o professor tem que dizer a vocês? Comparando lá com o artigo, comparando lá com as características das falhas graves. Então, o professor vai dizer que só o interessado pode alegar falha leve. Lá nós víamos que nas falhas graves, qualquer interessado, o Ministério Público, o juiz de ofício. Aqui nas falhas leves, só e somente o interessado pode alegar falha leve. E eu dizia lá no artigo 105, quando nós estudamos o agente capaz do 104, eu dizia, as questões
de falha leve, dizendo respeito a relativamente incapazes, elas são exceções pessoais. Só o relativamente incapaz pode alegá-las. Os demais negociantes que são maiores de idade e são maiores de 18 anos e, portanto, são capazes plenamente, eles não têm alegação de relativa incapacidade. Eles não podem, sendo maiores capazes, ajuizar ação anulatória para dizer, olha, o outro negociante é relativamente incapaz, então eu quero anular por ele. Não por mim, excelência, por ele. Que negócio é esse? Isso é arrependimento. Só o relativamente incapaz tem a exceção pessoal em seu benefício, desde que não omita a idade maliciosamente. Nós logo vamos ver o artigo 180. Aqui, pessoal, eu troco de artigo porque a nossa cola muda nas nulidades relativas. Falhas leves. Cabe ação anulatória que se submete a prazo de decadência de 4 anos. Se eu falo do artigo 171, eu também mostro a vocês o artigo 178, que fala que é de 4 anos o prazo de decadência, na coação da data em que ela cessar, do erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo e lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. E no ato de incapazes, leiam, aqui são relativamente incapazes, porque os absolutamente incapazes cometem falha grave quando negociam sem representante. Então, aqui no inciso 3 do 178, são os relativamente incapazes, que praticam atos da vida civil sem a necessária assistência dos seus curadores, no caso dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 4º, e sem os seus pais tutores, no caso dos menores entre 16 e que ainda não aniversariaram 18 anos. Do dia em que cessar a incapacidade, contamos o prazo de decadência para a ação anulatória. Mostro o artigo 178, que fala do prazo de 4 anos, e volto para a nossa cola do artigo 171 do Código Civil. E repito a vocês, se lá nas falhas graves do 166 e 167, qualquer interessado podia, o Ministério Público podia, o juiz podia reconhecer de ofício. Aqui nas falhas leves, só o interessado pode. O Ministério Público não mete o bedelho. O juiz não pronuncia de ofício. E as partes podem confirmar a negociação, sanando a irregularidade leve. Que mais que eu tenho que dizer aqui de fundamental importância? Os negócios jurídicos feitos com falha leve, eles convalescem com o passar do tempo. E o raciocínio se interliga agora. Que passar do tempo é esse, professor? É o passar do tempo do prazo de decadência. Ou eu ajuizo a ação anulatória ou a ação pauliana dentro do prazo de 4 anos que o artigo 178 me dá, ou aos 4 anos e 1 dia, eu não tenho mais direito. Vejam a expressão que eu estou usando. Eu não tenho mais direito de anular. Perco o direito. O negócio está salvo para sempre. A falha leve que existia já não existe mais. Perdi o direito de anular. E aí uma importante distinção para vocês que estão fazendo os pareceres e que vão falar ou de prescrição como prazo ou de decadência. Na decadência vinculada às ações desconstitutivas,
Passado o prazo de decadência, eu perco o direito de anular. Eu não posso mais juridicamente sustentar a anulação, porque eu perdi o direito inteiro. Ah, excelência, eu errei até ontem, eu tinha o direito, hoje eu não tenho mais. Vão passar vergonha. Até ontem o senhor tinha o direito, agora o senhor não tem direito mais. E o senhor está vindo aqui no Poder Judiciário me atazanar, pedindo algo que o senhor não tem direito. Isso é decadência nas ações anulatórias. Prazo de decadência passado, escoado, esgotado, eu perco o direito de anular. Eu não tenho sustentação jurídica para anular. E aí eu abro um parêntese para falar de prescrição, que muitos trabalhos estão analisando ações revisionais, pareceres jurídicos, estão analisando ações de indenização. Nas indenizatórias e revisionais, vigora um outro prazo, uma outra denominação para prazo de propositura da ação. As duas são prazo de tempo, ninguém desconhece isso, mas metodologicamente, o legislador disse a decadência para as anulatórias desconstitutivas. Metodologicamente, o legislador disse prescrição é o prazo que vai estar atrelado às ações condenatórias, como a indenização e como a revisional. São nomes diferentes, embora o passar do prazo tenha efeito de extinguir. Já disse a vocês que a gente perde o direito na decadência. Perde o direito juridicamente de anular, porque o tempo passa e o negócio se convalesce pelo passar do tempo. Lembrem que a falha é leve e o negócio se salva com a falha leve. Na falha grave, não se salva pelo passar do tempo. Ação declaratória é imprescritível. Na falha leve, sim, se salva pelo passar do tempo, porque a prescrição verificada extingue com o direito de anular. Mas lá, nas indenizatórias e nas revisionais, o prazo é de prescrição. E a nomenclatura muda, porque a característica da expiração do prazo muda também. Eu tenho 3 anos para ajuizar a ação que quer responsabilizar o causador do dano pelo acidente de trânsito que ele foi culpado. E ele demoliu com o meu carro e me causou um prejuízo de 50 mil reais porque eu não te asseguro. Eu tenho 3 anos, pelo artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, para cobrar judicialmente esse valor de 50 mil reais do acidente de trânsito. Aos 3 anos e 1 dia, passou-se o prazo e eu não ajuizei. Perdi, porque incidiu a norma de prescrição da ação, perdi a ação judicial. O judiciário não me atende mais para colocar um oficial de justiça na rua atrás de patrimônio do devedor. Perdi a possibilidade de ajuizar a ação. Mas vejam, eu não estou falando no direito. Porque o direito ao crédito dos 50 mil que o cara que me bateu me deve, o direito ao crédito ainda me pertence. E eu saio na rua dizendo, olha, o fulano lá me deve 50 mil. E eu bato na casa dele e diz, fulano, pode me pagar os 50 mil. Estou precisando. Ele vai dar uma risada, né? Diz, olha, 3 anos já passaram a prescrição da ação.
Sim, a prescrição da ação, mas o direito natural ao crédito eu ainda tenho. Resumo da ópera. A prescrição nas ações de cobrança, nas ações condenatórias, nas ações indenizatórias de revisão, a prescrição aniquila com a ação judicial, não com o direito à dívida propriamente dito. Como o direito natural que a dívida representa, eu ainda tenho o crédito. Mas olhem só, o direito não me permite o exercício arbitrário das próprias razões. Eu não posso pegar um relho e ir lá, ó, cobrar o devedor à base da tortura. Exercício arbitrário das próprias razões não me é permitido. E também perdendo o prazo de prescrição, eu já não tenho mais o poder judiciário para me auxiliar na cobrança, para colocar um oficial de justiça na rua atrás de penhora de bens. E o resumo da ópera é que no Brasil o devedor olha para o credor que deixa o crédito prescrever, deixa a ação judicial prescrever, o devedor olha e dá risada. Tchau e bênção, não te pago nunca mais. É isso que fazem no Brasil. O efeito prático é também quase que equivalente a perder o próprio direito da dívida, o próprio direito de receber a dívida. É quase que equivalente. Mas, tecnicamente, eu preciso dizer a vocês, a dívida persiste. E eu dizia, nas anulatórias, verificado o prazo de decadência, acaba o direito de anular e o negócio convalesce. Fica válido para sempre. Nas de cobrança, nas indenizatórias, eu não posso dizer isso. Eu tenho que dizer a pretensão, a ação judicial se vai. Eu não tenho mais ação judicial para ajuizar, porque eu perdi o prazo de prescrição. Mas eu ainda tenho o direito à dívida. De tal forma que se eu lidar com um devedor que tenha o fio do bigode, e o tempo passa, a ação judicial prescreveu, mas 20 anos depois ele bate na minha porta e diz assim: professor, eu ganhei uma herança e eu sei que eu lhe devo a tempo, já tinha que ter lhe pago, mas não lhe paguei. Agora eu corrigi monetariamente, saquei o dinheiro que eu lhe devia há 20 anos atrás. Se o devedor toma essa postura de vir e me pagar espontaneamente, mesmo que a ação judicial já esteja prescrita, a dívida está paga e quitada, pessoal. É a diferença entre prescrição e decadência. Uma brilhante diferença, uma metodológica diferença utilizada pelo legislador e que muita gente grande não sabe por aí diferenciar prescrição e decadência. Decadência, as ações anulatórias fora do prazo, elas já não têm mais direito de anular. Prescrição, ação fora do prazo, eu ainda fico, a ação vai para o arquivo, mas eu ainda fico com o direito natural de credor. Eu ainda fico com o crédito. Eu ainda passo pela rua e olho para o meu devedor e dou uma olhada assim para ver se ele não vai me olhar e dizer que vai me pagar, e ele baixa a cabeça e se manda. Ele não quer pagar. Mas vejam, nas condenatórias, prazo de prescrição. Prescrição verificada, eu não tenho mais a ação judicial, mas fica o direito à dívida. Fica o direito de crédito que eu tenho como credor. Lá nas anulatórias, prazo de decadência. Passado o prazo de decadência, não cabe mais porque não tenho o direito de anular. Não sobra nada. Não há direito de anular. O tempo convaleceu o negócio jurídico. Gurizada, eu passo aqui rapidamente para falar do artigo 180 que eu tinha combinado com vocês que iria falar. Nós falamos do relativamente incapaz, falamos da falha que representa
o negócio feito pelo relativamente incapaz sem assistência, e eu vou falar a respeito especificamente do menor entre 16 e 18 anos. O menor entre 16 e 18 não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou, quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Má fé pura. Se eu sou relativamente incapaz, não completei, portanto, 18 anos ainda, mas já tenho 16. E nas negociações começo a me declarar como maior, ou indagado pela outra parte, eu digo, não, eu tenho 18 anos, e eu começo maliciosamente a mentir para a outra parte, eu não posso depois ajuizar a ação anulatória, dizendo que celebrei um negócio jurídico sem assistência. A malícia aqui vai ser fatal naquela exceção pessoal que eu tenho como minha defesa, que é ser um menor relativamente incapaz. Só os menores relativamente incapazes podem alegar em defesa a sua relativa incapacidade, salvo no caso do 180, quando malandramente o menor relativamente incapaz omitiu a sua idade ou o indagado declarou-se maior. Aqui o que já falei para vocês. Tudo o que nós estamos acabando de estudar para os negócios jurídicos, que no suporte fático o legislador deixa margem negocial para as cláusulas contratuais, cláusulas testamentárias, regime de bens no casamento. Aqui no 185, o legislador simplesmente diz assim: tudo aquilo que eu falei para os negócios jurídicos, nós vamos aplicar no que couber aos atos jurídicos estritos seus. Também já tinha dito isso. E aqui no 186, vocês lembrem também do artigo 12 e do artigo 21 do Código Civil, que falam lá dos direitos da personalidade. Só esse artigo já é chave para a responsabilidade civil extracontratual. Mas quando vocês pedirem dano moral, lembrem-se de falar de violação à honra, violação à imagem, violação à intimidade, violação ao nome, tudo direitos da personalidade que nós vimos lá dos artigos 11 ao 21. O professor fala um pouquinho sobre requisitos em 2 minutos e encerra. Os requisitos da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, eles precisam estar demonstrados para aqueles que vão ajuizar a ação indenizatória e pedir a indenização. E quem se defende nas ações indenizatórias precisará alegar que pelo menos um desses 4 requisitos não está presente. Pelo menos um. Podem alegar que nenhum deles está presente, mas pelo menos um não deve estar presente na compreensão da defesa de quem se defende ou quem defende um cliente em ações indenizatórias. Vamos ao teor do 186. 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Vamos lá a quem está apontando rapidamente. São requisitos da responsabilidade civil extracontratual subjetiva, aquela que tem 4 elementos, não a do médico cirurgião plástico que responde independentemente de culpa. Não, eu estou falando da subjetiva. Aqui tem 4 requisitos. E isso vocês encontram também no material de apoio que eu mandei lá, o roteiro de estudos. Está lá bem no final, falando sobre responsabilidade civil. O primeiro requisito: ação ou omissão do causador do dano. Ele tem que ter agido ou se omitido para causar o dano. Segundo requisito: o próprio dano, que pode ser material, eu cobro o que eu gastei para reparar o meu prejuízo,
o valor do veículo amassado, isso é danos emergentes. Posso cobrar também lucros cessantes, o exemplo do taxista que deixa o carro de táxi parado por 15 dias para conserto, e ele estima que em 15 dias perdeu 5 mil reais, pode cobrar como dano material. O dano, que é segundo requisito, então ele pode ser dano material ou dano moral. Quem for pedir dano moral, lembra dos direitos da personalidade lá, dos artigos 11 a 21. O dano também pode ainda ser estético ou perda de uma chance, tem novos danos aí surgindo, como os danos estéticos. Terceiro requisito, nexo de causalidade, nexo de causa entre o primeiro requisito e o segundo. Nexo de causa para demonstrar a autoria de quem causou o dano. Para dizer assim, excelência, tem nexo de causa entre a ação ou entre a omissão do Tiago e o dano material, moral, estético que foi verificado. E ele é, sim, o autor. Nexo de causa. E aí eu já falo, estou falando para quem está propondo a ação, já falo para quem vai se defender. Quem vai se defender diz assim: não há nexo de causa entre a ação do Tiago e o resultado, porque a culpa é exclusiva da vítima, ou porque a culpa é exclusiva de terceiro. E o meu cliente não tem responsabilidade civil nesse caso. Terceiro requisito, nexo de causa entre a ação ou a omissão e o dano. Terceiro requisito. Tem como se defender a respeito dele. Tem como se defender a respeito de todos. Dizer que não tem ação ou omissão, dizer que não tem dano, vai pedir um dano moral e diz, olha, a indústria do dano moral, qualquer coisa vira dano moral, isso é mero de sabor, não caracteriza dano moral. Ataca o dano e diz que não ocorreu. Ou contesta os valores cobrados pelo dano. Tem defesa. No nexo de causalidade, que é o terceiro requisito, as defesas são atribuir culpa a terceiro, exclusiva a terceiro, atribuir culpa exclusiva à vítima que está pedindo indenização. Tem como quebrar o nexo de causa entre a ação e o dano. E, por fim, na responsabilidade civil subjetiva, o que a torna um pouco mais difícil do que a objetiva. Na responsabilidade civil subjetiva, nós temos que alegar que o causador do dano agiu com dolo, querer fazer aquilo, ou pelo menos agiu com culpa, por negligência, por imprudência ou por imperícia. Quem pede tem que demonstrar os 4 requisitos. Quem se defende na ação indenizatória tem que dizer que um ou mais de um dos requisitos não está presente e que, por isso, no mérito, a ação deve ser julgada, o pedido deve ser julgado improcedente. Como prefacial de mérito, as indenizatórias vão falar de prescrição. Como prefacial de mérito, nas anulatórias, vocês vão falar em decadência. E no mérito propriamente dito, as indenizatórias falam dos 4 requisitos de responsabilidade civil, dizendo que estão presentes, e as anulatórias vão falar dos requisitos de falhas, defeitos, falha grave, falha leve. Se for falha leve, anulatória, prazo de decadência. Se for falha grave, ação declaratória de nulidade imprescritível. Vocês terão que alegar prescrição e decadência quando cabível a alegação em prefacial de mérito, antes de falar do assunto jurídico relacionado ao mérito propriamente dito. As ações declaratórias de nulidade
não precisam falar nem de decadência, nem de prescrição, porque a sustentação vai ser muito simples. Cabe ação declaratória de nulidade e ela não se submete a prazo de prescrição ou de decadência. Pessoal, o artigo 187 fala do abuso de direito. É um direito regular, só para dar um exemplo, é um direito regular do credor cobrar o devedor e dizer ao devedor, olha, tu não está me pagando, eu vou protestar o título, eu vou protestar no tabelionato de protesto, o cheque, a nota promissória, a duplicata mercantil, eu vou protestar a sentença que o juiz proferiu e transitou em julgado. Pode dizer isso, é direito do credor. Agora, o que extrapola e vira abuso de direito? Eu, na compreensão de que sou credor, estou no meu direito de credor, vou ao estabelecimento onde o meu devedor trabalha e lá, aos gritos, eu começo a cobrar ele, chamar de vagabundo, de sem vergonha, de devedor de conta, negador de conta, que eu vou ter bater, eu vou ter surrar, eu vou ter... Isso já é abuso. Então, o 187, ele parte do pressuposto que alguém agindo no seu direito acaba por extrapolar esse direito. E na medida em que extrapola o direito, ele age sob abuso de direito e pode responder a uma ação indenizatória por danos materiais e morais. O artigo 188 fala de legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, são matérias alegadas em defesa. Quem se defende nas ações indenizatórias alega o 188 como defesa no mérito propriamente dito. Ao se defender nas indenizatórias, vão alegar a prescrição como prefacial de mérito e no mérito propriamente dito vão alegar o 188 mais a negação dos requisitos de responsabilidade civil extracontratual, que é a ação, omissão, dano material, moral, estético, nexo de causa entre a ação, omissão e o dano e, pelo menos, a culpa do causador do dano. Feito isso, eu agradeço a vocês pela atenção. O professor se estendeu um pouco, eu sei disso, mas pelos pareceres eu achei importante falar a respeito dessas situações. O professor vai estar à disposição de vocês via WhatsApp para falar sobre os pareceres jurídicos e qualquer coisa me provoquem ali que o professor ajuda vocês.